Ótima notícia do INSS para quem espera o BPC-LOAS, o amparo social. Só para adiantar para vocês, tem a ver com a perícia médica, aquela que você faz aí pela internet, tem a ver com o auxílio-doença, que você vai pedir sem perícia médica. É a chamada perícia documental. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, se vocês ficarem interessados, é claro. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês, mais uma informação sobre INSS nessa segunda-feira, hoje dia 12 de abril de 2021. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo aqui para ajudar outras pessoas, compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos aí do WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias e informações, também por dentro das dicas que eu venho trazendo para vocês todos os dias. Estou falando aqui da nova modalidade do auxílio, da concessão aí do pagamento do auxílio-doença do INSS via atestado, né? Que deve acelerar a liberação dos benefícios. Para a gente ter uma ideia, atualmente cerca de mais de 500 mil, são 591 mil pedidos, estão na fila aguardando aí uma perícia médica. Os dados foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário junto ao INSS e o tempo médio de concessão hoje varia em 3 meses. Teve uma pergunta aqui, uma dúvida de um dos inscritos nos comentários, estou há 3 meses esperando a resposta do auxílio-doença, esse é o tempo médio hoje em 2021. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu poder continuar trazendo essas informações para vocês. E vou explicar. O BPC-LOAS, você não pode pedir ele pela internet, porque existem alguns procedimentos que exigem vamos dizer assim, a sua presença dentro do INSS. Mas, diferentemente do ano passado, quando foi permitido o pagamento do auxílio-doença mediante um adiantamento de um salário mínimo em 2020, para que enviasse a sua documentação aí pela internet, a fotografia do seu atestado médico, laudos, lá no Meu INSS, através de celulares e computadores. Esse ano de 2021 será dado aí a concessão integral, ou seja, o auxílio-doença que você pedir pela internet e for deferido, for aceito, você vai receber o seu salário integral, caso o segurado tenha, claro, direito a ganhar aí, portanto, mais do que o salário mínimo. O INSS e a Perícia Médica Federal afirmam que, por enquanto, não há previsão de qual será a redução exata do tempo de espera, mas a expectativa é que a avaliação leve um tempo menor. O envio da documentação visa exatamente aumentar a agilidade, agilizar a análise desse benefício, esse auxílio-doença, pois tem potencial de evitar a abertura aí de exigências aos segurados para a apresentação das mesas quando necessário, é o que afirma a Secretaria de Previdência Social. Vou explicar. O envio do seu documento pedindo uma perícia médica pela internet, ou seja, a perícia documental e não presencial, tende a aumentar o tempo de análise e tornar mais rápido, evitando que sejam necessários exigidos aqui mais documentos, é o que afirma o INSS. Para o Instituto Brasileiro de Previdência Social, que é o instituto que ajuda aí os aposentados, apesar da dispensa da perícia facilitar a diminuição dessa fila de espera, a modalidade aí de auxílio-doença sem perícia médica não é eficiente para os segurados com doenças crônicas, por exemplo. Isso é um problema, né? Com a perícia indireta, com data prevista aí para alta, porque se exige uma data prevista para quando você vai ter alta, pode-se imaginar uma redução nominal da fila de espera do INSS, mas não uma solução definitiva da análise, é o que diz aí o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o Diego Cerulli. O que acontece? Eu vou explicar. Muitas pessoas têm doenças crônicas e essas doenças são para o resto da sua vida. A incapacidade é pela vida inteira. Só que se você pedir uma perícia médica
do INSS pela internet, você vai poder receber aí no máximo 1, 2 ou 3 meses. Se continuar doente, vai ter que pedir novamente ali. Então, não vai diminuir a fila, porque essa pessoa vai continuar doente pro resto da vida. Então, vamos lá. A afirmação aí de que doenças incapacitantes de natureza degenerativa e crônica não tem data prevista para uma alta, faz com que não seja uma solução definitiva a perícia médica pela internet, ou seja, o auxílio-doença sem perícia médica, a perícia documental, onde é analisado apenas o documento. Estamos em um período onde há falta de profissionais e filas de espera para internações diante da pandemia. Essa situação vem dificultando o atendimento da saúde, não relacionado aí ao problema da pandemia, impossibilitando, por vezes, a previsão de alta. Então é o que afirma aí o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários. Para você que me acompanhou aqui, o que tem a ver o BPC-Loas, o amparo social, para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade, a condição de pagar o INSS? São pessoas que são assistidas ali. O BPC-Loas também pode sair mais rápido. A concessão, o pagamento do benefício de prestação continuada também pode ser acelerado com a possibilidade de análise documental lá do auxílio-doença. Segundo a Previdência, hoje existem na fila 112 mil pedidos de benefício aí de assistência ao idoso, 65 anos ou mais, e 37,9 mil benefícios de prestação à pessoa com deficiência. Esses benefícios, porém, não dependem apenas de uma perícia médica, mas também da perícia social, que é feita apenas dentro do INSS, não pode ser feita à distância. Então, no caso do BPC-Loas, o que vai ajudar é a diminuição do trabalho daquelas pessoas que estavam no auxílio-doença. Diminuindo a fila do auxílio-doença, também tem condição de diminuir a fila do BPC-Loas, o que é uma ótima notícia. As pessoas que estão aguardando o BPC, com a implementação do auxílio-doença sem perícia médica, que vai tentar acabar com as filas, eles dizem o seguinte: o auxílio-doença do INSS sem perícia deve atender aí 600 mil pedidos para zerar a fila. Se isso acontecer, também o benefício de prestação continuada, o BPC da Lei Orgânica de Assistência Social, poderá sair mais rápido. Espero que você tenha entendido, mas se não entendeu, deixa aqui o seu comentário. Só deixando bem claro, o BPC-Loas não pode ser pedido pela internet, porque exige a perícia social que tem que ser feito presencialmente dentro de uma das agências do INSS. Tanto que nesse momento, se você quiser pedir o auxílio-doença presencial, são os dois únicos serviços que estão funcionando no INSS de forma efetiva com a pandemia. A perícia médica e a perícia social, a avaliação social, tá? Então, vamos falar aqui do auxílio-doença, o envio do atestado para acelerar a concessão, o pagamento. O governo autorizou até o final do ano de 2021 o pagamento do auxílio-doença sem necessidade de perícia médica. A portaria que determina essa possibilidade foi publicada no finalzinho de março de 2021. A fila deverá diminuir. Atualmente, são mais de 500 mil de pedidos que aguardam uma perícia médica para receber o benefício, segundo dados aí do INSS obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. No caso do BPC-Loas, benefício de prestação continuada ao idoso, e também aí necessita ser liberado através de uma análise social. Então, exige-se a presença dentro do INSS. Temos hoje aí mais de 37 mil pedidos aguardando a fila. O envio de documentação médica pelos canais remotos deverá desafogar, portanto, a fila, apontam aí os especialistas. A Secretaria de Previdência, no entanto, não tem previsão ainda de quanto será essa redução aí do estoque. Para você que ficou interessado, vamos falar do auxílio doença aí por atestado. A concessão sem perícia médica poderá ser feita caso o segurado esteja em local que apresente pelo menos uma das seguintes situações. Então, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, porque não é para todo mundo não. Vamos lá.
quem pode pedir o auxílio-doença sem perícia médica? São 3 situações. A primeira, unidade onde os serviços presenciais de perícia médica federal estejam impossibilitados. Então, se você mora em um lugar onde o INSS não está fazendo perícias, pode pedir pela internet. Segundo item, que dá direito ao auxílio-doença sem perícia médica. Unidades em que haja redução da força de trabalho da perícia superior a 20%. Se no INSS aí perto da sua casa teve uma redução de funcionários do INSS maior do que 20%, você pode pedir pela internet. Terceiro e último item, unidades cujo tempo de espera de agendamento do auxílio-doença seja maior do que 2 meses. Então, se você tentou agendar no INSS perto da sua casa e o tempo de espera para você realizar uma perícia é de 60 dias ou mais, pode pedir o auxílio-doença sem perícia médica, é o auxílio-doença documental. Mas atenção aí, o auxílio sem perícia já começou a valer e vai até o final do ano. Muitas pessoas aí têm que prestar atenção ao fato de que ele não dá direito à prorrogação. Então você pode receber no máximo por 3 meses. Se continuar doente, tem que pedir tudo de novo. Quais os documentos necessários para fazer o pedido pela internet do auxílio-doença sem perícia presencial? Atestados médicos, exames, laudos, relatórios e outros documentos que comprovem a doença informada, que é a geradora de incapacidade. Só lembrando aqui, doença não dá direito a benefício do INSS, mas sim a incapacidade que é gerada, trazida por aquela doença. Então não adianta vir com um monte de problemas de saúde. Tenta ver apenas aquele que causa incapacidade para o trabalho. O valor do benefício, a concessão será pelo seu valor integral e não mais pela antecipação de um salário mínimo, como foi lá em 2020. Isso significa que o INSS vai calcular o valor médio salarial do segurado e aplicar a regra de pagamento do auxílio-doença para chegar aí no valor final do seu benefício. O prazo. O auxílio-doença concedido aí sem perícia médica. Vai ter um prazo máximo de 3 meses para você receber, são 90 dias, e não pode ser prorrogado. Então vamos lá, fica ligado nessas informações. Se necessário, o segurado pode pedir novo benefício mediante agendamento de perícia presencial, a escolha sua. Também será exigido o atendimento presencial no caso de perito que avalie que os documentos enviados pela internet não são suficientes para concluir para início do pagamento do benefício. Então, se você enviar pela internet e o médico falar, olha, esse documento aqui não é suficiente, pode ser que você seja convocado para uma perícia presencial na unidade do INSS mais próxima da sua casa, o que pode dificultar aí o andamento dessa fila. Doenças crônicas, então, portanto, doenças incapacitantes de natureza degenerativa e crônicas não possuem data para previsão de alta. E no documento que você leva, é exigido que tenha uma previsão de alta. Se você levar um tempo indeterminado ou a critério do perito, esquece. Essa situação somente será verificada aí após longo tratamento, que deve estar disponível ao segurado. Um pedido em que a falta de profissionais, então existe hoje falta de profissionais, e também há filas de espera para internações aí devido à pandemia e o atendimento da saúde não relacionado ao problema aí, está dificultando com que as pessoas consigam aí os seus documentos médicos, né, e exames e laudos e tudo mais, porque está havendo uma grande correria, infelizmente. As unidades de saúde hoje estão todas voltadas para a pandemia e nós ficamos sem serviço médico, então essa é uma das primeiras dificuldades para a fila andar. Também a perícia social. No caso aí do BPC, a dispensa da exigência de perícia médica, ela não seria suficiente para a fila andar. O benefício também depende de outros procedimentos, como a perícia social, a avaliação da assistente social dentro do INSS. Então vamos lá, como pedir esse auxílio aí com atestado médico? Para você que acompanhou o vídeo, esse procedimento é igual a de um requerimento comum do auxílio-doença. Você vai pedir uma perícia médica dentro do meu INSS, quando o cidadão agenda aí uma perícia médica de avaliação. O que vai mudar é que ao invés de agendar essa perícia, será solicitado o envio de documentos. Eu tenho um vídeo aqui explicando passo a passo para vocês. Dá uma procurada aqui no canal. Então,
que você vai fazer? Você vai acessar o Meu INSS site ou aplicativo, vai entrar com a sua senha. Caso você não tenha um cadastro, será preciso criar aí uma senha, né? Um cadastro. Ou então, se você entrar pela internet, seja pelo celular ou pelo computador, rola lá para baixo na página Meu INSS e tem o serviço sem senha. É a dica que eu dou para vocês. Aí você vai clicar em agendar perícia, é a pastinha azul que tem uma cruzinha. Vamos lá. Feito isso, na página inicial, depois que você se identificou, você vai colocar serviço em destaque, você vai clicar em agendar perícia. Vai em perícia inicial e depois você vai selecionar, vai escolher. Vai perguntar aí se você tem documentos médicos ou se não, é porque você quer fazer a perícia presencial. Se sim, você siga as instruções e vai preenchendo as informações da tela. Atenção, após seguir esses passos, o segurado deverá informar aí o endereço e escolher a agência do INSS mais próxima, mesmo que você envie a fotografia aí pela internet. O sistema vai identificar aquela unidade do INSS que está elegível para serviço de análise do seu documento. O que é elegível? Que tem dentro da lei a condição de analisar o seu documento. Caso a agência não esteja, o segurado será direcionado para uma perícia presencial. Ao passo a passo é preciso ficar atento aí, pois o passo a passo pode mudar dependendo de onde é feito o pedido, se pela internet ou pelo aplicativo de celular. No entanto, o mesmo caminho inicial aí de acesso ao benefício, mesmo que seja diferente, o trabalhador será direcionado, levado aí aos campos específicos para pedir o auxílio com o seu atestado para agendar a perícia também. Lembre-se, o cidadão jamais irá pedir o auxílio-doença ao INSS, ele deve sempre agendar uma perícia. Não existe pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O que você vai agendar é uma perícia médica. O motivo é que define aí o benefício, nesse caso, é o perito médico federal que vai escolher qual é o tipo de benefício na perícia médica, se é um auxílio-doença ou se é uma aposentadoria por invalidez. Então, portanto, dúvidas, deixe aqui nos comentários desse canal para que eu possa voltar com mais informações. Eu quero agradecer a presença de todos que me acompanham todos os dias. Eu estou esperando aqui o seu comentário. Forte abraço a todos que me acompanham todos os dias aqui. Que Deus nos abençoe nesse início de semana. Hoje é dia 12 de abril de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Essas informações que eu falei, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo uma matéria com origem de informações parecidas para você poder ler, poder compartilhar com as outras pessoas. Até o próximo vídeo.